Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Que a mão do Eterno esteja sobre você. Creia que Deus é bom e é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. O Senhor pode fazer além do que você tem pedido e do que você tem pensado. Talvez a tua vida não esteja num momento bom, numa situação da qual você gostaria de estar. Talvez o seu momento hoje seja um momento de tribulação, um momento de busca, um momento onde você não encontra sentido, você está angustiado, está sofrendo com alguma coisa que está acontecendo. Mas eu quero te dizer, Deus ainda é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos até o nosso caráter. Mas Deus continua o mesmo. A Bíblia diz que em Deus não há variação, sombra de variação, perdão. Não há sombra de variação. Então Deus não muda. Ele é o que é. Ele é santo, ele é digno, ele é fiel. Ele pode todas as coisas. E ele nos ensina o caminho que devemos andar. Ele tem meios e tem propósitos. E os propósitos do Senhor, ele vai se realizar e se cumprir conforme nós abrirmos o nosso coração, conforme nós permitirmos que ele entre. Talvez você seja alguém que necessita de ajuda, mas a ajuda, ela só vai fazer efeito, ela só vai chegar até você se você se permitir ser ajudado. Porque não adianta eu querer fazer algo pela sua vida e você não está disposto a deixar que eu faça. Assim é Deus. Não adianta você estar passando por tribulações, por dificuldades e não se permitir ser corrigido, e não se permitir ser instruído, e não se permitir ser arguido, que Deus lhe mostre a verdade. Não que você sabe ou sente como verdade, mas a verdade. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Nós somos dependentes do seu amor e da sua presença. E para que Ele realize em nós o seu querer, nós temos que estar dispostos a ouvir a sua voz. Deus, Ele nos formou, Ele nos criou, Ele nos chamou, Ele nos resgata do lamaçal do pecado, Ele nos tira da vida de perturbação, da vida de destruição, da vida de promiscuidade. Mas, para que Ele transforme o meu coração, para que Ele transforme a minha mentalidade, eu tenho que permitir que Ele o faça. Porque quando Deus fez o homem, Ele não fez um bonequinho que Ele, manipulasse. Ele fez o homem com livre-arbítrio, com direito de escolha. Porque ele sabia que o homem tem capacidade de escolher o que quer, o que vive, o que pensa. Deus não obriga ninguém a fazer o que ele quer. Mas ele quer que o homem faça e ande em obediência com sua palavra. Porque é uma forma dele ver a lealdade no nosso coração por ele. E muitas das vezes nós confundimos. Nós achamos que porque Deus nos fez da forma como nos fez, inteligentes, fortes, conhecedores de algumas coisas, nós achamos que estamos bem e abastados. E não é assim. Nós temos necessidades da presença do Senhor. Nós precisamos aprender como agir, como pensar, como falar, como fazer, como agradá-lo. Porque quanto mais nós temos intimidade e nos envolvemos com esse Deus maravilhoso, mais nos parecemos com Ele. Mais nós temos dele em nós. E o que é nosso é tirado. Porque nada do que venhamos a fazer, nada que somos, vai mudar quem Ele é. Mas tudo que nós praticamos por amor ao nome dEle, nos muda. Porque mais dele em nós pode transformar a nossa vida e o nosso meio e aqueles que estão à nossa volta. Então, que o nosso coração esteja atento, que os nossos ouvidos estejam abertos. Estava meditando hoje na carta de 1 Pedro, onde o apóstolo escreve e dá algumas recomendações de atitudes
e ensinamentos para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo vem dizendo que para aquela pessoa, na época lá, era servo. Hoje, século XXI, nós podemos dizer, você que é empregado, não faça as coisas só por fazer. Faça as coisas para glorificar o nome do Senhor, para que aonde você está trabalhando, as pessoas vejam na sua atitude o diferencial. E muitas das vezes nós causamos vergonha para o Evangelho, porque nós nos dizemos cristão e agimos como qualquer outra pessoa. E não pode ser assim. A nossa conduta, as nossas atitudes, as nossas palavras, ela tem que estar com coerência com a nossa fé. Nós temos que estar dispostos a sermos transformados pela palavra que cura, que salva e que liberta. E muitas das vezes nós queremos que as coisas funcionem ao nosso modo, do nosso jeito. Porque mudança requer esforço. Se render e se entregar a Jesus, tem que aprender a abrir mão. E muitas das vezes nós temos fobia das coisas novas. Porque por não conhecermos e não sabermos como vai funcionar, como vai ser, nós nos acovardamos. Por medo de sofrer danos, sofrer perdas, nós abrimos mão e não fazemos o que é correto, o que é certo. E não deve ser assim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o que vai permanecer e prevalecer não é o que eu quero. É o que Deus quer. Não é o que eu penso. É o que Deus diz. Não é o que eu faço. É o que eu faço no nome do Deus vivo. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Então, quando eu tomo essa atitude de andar na sua presença, eu tenho que fazer aquilo que agrada a sua vontade. A palavra que eu estou falando, ela está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e concordado, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados, porque estavas desraigados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Se realmente você conhece o Jesus, ou se entregou, colocou a sua vida nas mãos dele, você tem que ter essa convicção, que você não se pertence mais. Você não é dono mais do seu nariz, você entregou para ele. Então, toda a sua decisão tem que ser pautada nas suas palavras. Todas as suas atitudes têm que demonstrar a presença do Espírito Santo na sua vida, porque você é testemunha do Deus vivo, do que Deus faz, de como Deus transforma, de como Deus renova, de como Deus restaura, de como Deus salva. E quando o apóstolo Pedro vem dizendo aos servos daquela época que não façai as coisas só para aquele senhor que era bom, que tratava bem. Mas se o seu dono era alguém perverso, muito mais com ele. Andasse com dignidade, porque a sua conduta ia resplandecer a face do Deus vivo. A sua maneira de ser vai mostrar quem é que comanda a sua vida. E muitas das vezes nós envergonhamos o evangelho querendo fazer do nosso jeito. Ou deixando que as nossas emoções nos desqualifiquem diante das pessoas.
E muitas das vezes nós temos que ter a paciência e a responsabilidade de entendermos que somos novas criaturas. A nova criatura não faz o que o velho homem faria, não fala o que o velho homem falaria, não vive como o velho homem viveria, mas vive de acordo com os projetos, as promessas e a conduta do Espírito. Vive fazendo a vontade de Deus, servindo o propósito de Deus, aonde Deus o coloca, independente da situação, do ambiente que ele está. Ele é testemunha de Deus. Ele tem que viver segundo o propósito e os projetos do Senhor. Ele tem que cumprir aquilo que Deus fala sobre ele. Ele tem que ser servo do Deus Altíssimo. Então, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. As suas atitudes, você tem que pesar se vai honrar ou glorificar o nome do Senhor ou não. Concordar ou não com alguma coisa, você tem que se colocar. Se Jesus fosse dar a resposta, qual seria? Para que a sua resposta seja coerente com o que ele é, com quem ele é. E tudo que você vai fazer tem que representar Cristo. Você é embaixador aqui na terra do Deus vivo. Você é representante do céu. Você já não é mais um simples homem, uma simples mulher. Você é testemunha do Deus vivo, daquele que vive e que reina. Então você tem que exalar o bom perfume de Cristo, resplandecer a face do Deus vivo no seu rosto. Você tem que ser diferente. Você não tem que escolher se quer ou não ser. Você tem que ser. Porque quem está na mão de Cristo, anda com Cristo, fala como Cristo, vive como Cristo e busca a Cristo. Quem está na presença do Rei, honra o Rei. Então coloque a sua vida pautada na palavra do Senhor e peça a Deus para conduzi-lo e peça a Deus a direção, o conselho e tome todas as atitudes que vai glorificar e louvar e exaltar o nome do Senhor. Que essa palavra venha também ao teu coração, assim como ela tem falado comigo no dia de hoje, assim como ela tocou o meu coração, de que a minha vida não me pertence mais. Se é para a vida, se é para a morte, ela pertence a Deus, a Cristo. O que acontecer comigo tem que glorificar o Senhor, seja na dor, seja no choro, seja na alegria, seja na tristeza, seja na abastança, seja na falta de tudo. A minha vida, ela tem que estar pautada na palavra do Senhor. Eu tenho que ser testemunha do Deus vivo por onde eu entrar. Eu tenho que emanar, exalar a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor abençoe a tua vida e que Ele possa lhe conduzir pelo caminho que se deve andar. Abra os teus ouvidos. Negue-se a si mesmo. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele e peça a Ele para lhe ensinar aquilo que você precisa aprender nele. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele pode todas as coisas. Jesus, sabe esse problema que você está vivendo? Sabe essa situação que você está passando por ela? Jesus pode mudar. Jesus pode transformar. Mas Ele só vai fazer aquilo que você permitir que Ele faça. Ele não invade. Ele não arromba. Ele não pula muro e nem salta a janela. Ele entra pela porta, convidado por você. E se você abrir o seu coração, Ele vai transformar a sua vida da água para o vinho. Jesus te ama e quer mudar a tua história. Fica na graça e na paz. Que Deus lhe abençoe no dia de hoje em todos os seus planos e projetos. Dê ouvidos à voz do Senhor. Jesus te ama.